O som dos cascos e da velha carroça. Na frente, mulas coloridas. O Vale Agrícola de hoje está no interior gaúcho para mostrar um agricultor que trabalha a moda antiga. Tu pode pegar no potreiro, onde eles estão, eles vêm de mim, como eles são. Vai fazer falta na hora que elas morreram? Olha para mim, acho que eu vou chorar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Tem dicas sobre o uso das bactérias no incremento dos resultados em milho e pastagem. É claro que a abundância muito maior de raízes quando comparada com essa planta que não recebeu o inoculante. A família que se especializou nas casas em Chaimel, uma construção como esta não tem nenhum prego. O encaixe ele dura séculos. Você tem casas aí na Alemanha que tem ali seus 800, 700 anos e ainda estão impecáveis. O artesanato feito com a palha da taboa. Sempre no sol. E o importante é que seja na lua minguante, porque daí a seiva está na raiz e aí ela desseca mais rápido e é melhor, né? Até mesmo a colheita. Sim, até mesmo a colheita. E na receita da semana tem bolo de amendoim. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. A gente já mostrou aqui no Vale Agrícola o trabalho de construção e reforma do enxaimel, que é uma técnica construtiva onde não vai pregos. Uma família de Blumenau em Santa Catarina se especializou neste trabalho. É a única do Brasil. Confere aí. Me impressiono, eles tinham talvez mais madeira, tinham mais mão de obra, mas dependiam do mesmo conhecimento que nós temos hoje, né? Conhecimento em geometria, em matemática. Então não eram simples assim, um marceneirozinho, um carpinteirozinho ali, um Zezinho. Não, isso eram mestres muito capazes. Em uma via movimentada do bairro Itoupava, em Blumenau, a casa em Chaimel chama a atenção. Parada obrigatória para uma foto ou até ensaios fotográficos profissionais. Mas a curiosidade é que esta não é uma casa antiga. Na verdade, todo o processo, peça por peça de madeira e tijolo por tijolo, foi feito pelos donos. Uma família fora do comum que aqui realizou um sonho. Eu que me lembro, desde os 8 anos eu sonhava em ter uma casa em Chaimel. Uns 20 anos atrás, surgiu uma oportunidade, eu tinha um pouquinho de dinheiro, vou fazer minha casa e vou fazer com enxaimel. Roupas típicas germânicas, um conhecimento ancestral e uma linha de produção completamente diferente de tudo o que se pode imaginar em uma construtora. Da casa própria, a paixão do Paulo pelo enxaimel se transformou em negócio, através do contato com um grupo de alemães. Eu estou te mandando um livro, você estuda esse livro, tudo em alemão. Tudo em alemão, então olha a primeira dificuldade. E aí fomos aprendendo. Na segunda casa já cometi menos erros, né? E assim foi. De repente começou a vir pedidos. As pessoas, tu faz enxaimel, faz uma para mim. Aí apareceu outro, faz uma para mim. Eu vou profissionalizar, vamos criar uma estrutura e vamos começar a produzir enxaimel. Esta nada mais é do que uma técnica construtiva muito comum na Alemanha, onde é conhecida como Fachwerk. A base é a madeira na vertical, horizontal ou inclinada e os espaços são preenchidos com materiais que podem ir do tijolo, pedra e até barro. Essas aqui, o que é importante frisar, são as ferramentas básicas para se construir uma casa em Chaimel. Com isso aqui você consegue fazer toda a estrutura de um enxaimel. A ferramenta mais comum de um carpinteiro é o formão. Então aqui é um formão, a gente usa para fazer furos quadrados na madeira. Esse é um de 100 anos de idade. E esse é um de 10 anos.
Mas pode ver como a gente usa ele tanto que os dois têm o mesmo desgaste praticamente. E todos eles têm a característica que nós temos que usar um porrete, que ele auxilia para dar os golpes na madeira. Então você tem que ir golpeando e pode ver o desgaste. É um desses por a cada 2 meses que a gente tem que trocar, de tanto que acaba se desgastando. Esse aqui é um Stoßaxt. Eu não sei o nome em português. Ele também é para ser usado desse jeito aqui. Então ele faz uma escavação mais forte ou um acabamento em superfícies. Esse aqui é um machado típico para falquejar, você tem um tronco redondo e você quer fazer uma peça quadrada, então você usa esse tipo de machado. Você golpeia na lateral do tronco e vai fazendo faces. Esse é bem tradicional no trabalho de carpintaria. Aqui um machado comum, né? Tamanho pequeno, mais para fazer encaixes. Aqui uma serra para se fazer já os encaixes. Aqui essa é uma serra de extrema precisão. Você consegue fazer cortes bem precisos com esse tipo de serra. Aqui uma serra de 2 empunhaduras justamente para destopar peças grandes. E essa aqui é bem especial. É uma serra de cortar transversalmente a madeira. Você posiciona ela desse jeito e você pode cortar um tronco ao meio, um tronco de dimensões consideráveis. Então por isso que ela tem uma empunhadura em cima e embaixo. Uma pessoa ficava embaixo, outra em cima, e assim ia sendo feito o corte da tora. E apesar destas ferramentas, a precisão é milimétrica. Ela é uma casa construída toda com encaixes de madeira. É como se fosse um quebra-cabeças gigante. Então, todas as peças da estrutura ela tem que ser encaixadas. Então, aqui a gente pode, por exemplo, pega um conjunto desse, né? Então, você tem os encaixes, né, que fazem a parte da estrutura. Esse é o sistema mais comum do enxaimel. É uma espiga retangular que encaixa num furo retangular e é travado com um pino de madeira. Isso aqui já fica forte o suficiente para aguentar qualquer carga. Então, e tem outros encaixes, né? Por exemplo, esse aqui é também bem comum. São 2 peças inclinadas, né? Encaixa perfeitamente e isso aqui já dá a sua própria resistência. E tem outros que são bem mais sofisticados. Tem um encaixe em várias faces e depois ainda é travado com uma cunha de madeira. Começa ali. Tão interessante quanto a estrutura, cada peça do quebra-cabeças, ele recebe um número. São marcações em números romanos, que são fáceis de se fazer com um formão, e isso vai te indicar qual a posição dessa peça na parede. Então, você quando for montar, essa é a peça número 5, então eu preciso primeiro montar a 1, a 2, a 3, a 4, aí depois vem a número 5. E assim, sucessivamente até terminar toda a estrutura. Lembrando, todas as peças são numeradas. E por isso até é engraçado, muita gente estranha. Puxa vida, mas ou seja, daria para desmontar e levar para um outro lugar? Sim, isso acontecia bastante. Então, antigamente o pessoal assim construía a casa num lugar, aí, poxa, a família aumentou, não, essa casa ficou pequena, eu vou fazer uma outra para mim, essa aqui eu vou vender. Então, podia oferecer para alguém, dizer, pega a minha casa, leva, eu vou fazer uma outra maior aqui. E isso tem vários relatos em todas as regiões aqui do Brasil, né? Além das ferramentas antigas, a tecnologia já chegou por aqui também. É o caso das furadeiras elétricas e a máquina de CNC, que faz cortes precisos programados no computador. O filho do Paulo é quem faz as maquetes para exposição e venda em feiras e também para simular como vai ficar a obra de quem quer construir. Aparecem projetos complexos, eu tenho que pegar esses projetos e converter nas maquetes, o que é um outro trabalho também. É uma estrutura que não tivemos antes, uma nova ideia, uma ideia para tentar um novo telhado,
tentar uma nova disposição de estruturas e testar a resistência dela. Se funcionar na maquete, vai funcionar na construção em escala real. Entre as obras recentes da família Folles estão 2 construções que a gente já mostrou aqui no Vale Agrícola. A montagem do Centro Histórico Germânico em Itapiranga, incluindo uma igreja de madeira que foi feita do zero, e o restauro do centenário Salão de Baile Kunze, em Blumenau. Para nós, o que acontece? É como você pegar um carro velho, levar para a fábrica, eles vão desmontar ele todinho, vão botar de novo na linha de montagem e vão montar com as peças antigas e botar peças novas, né? Trocando. É tipo uma reforma geral num carro. E a gente faz a mesma coisa numa casa. A gente trouxe aqui para a fábrica e repetiu o processo como se ela fosse feita novamente do zero. Só que reaproveitando todas as peças nos seus devidos lugares. E muita gente pergunta, afinal, por que construir nesta técnica se a convencional é mais fácil? O Paulo elenca algumas vantagens que vão além da estética que a gente já conhece bem, até a duração. O prego, ele tem um grande defeito. Dentro da estrutura da madeira, a madeira trabalha. Ela pega umidade, ela seca e o prego não dura. Depois de 100 anos, praticamente os pregos se desmancham. Eles não duram, eles acabam enferrujando, quebram e a estrutura começa a falhar. Já o encaixe, ele dura séculos. Você tem casas aí na Alemanha que tem ali seus 800, 700 anos e ainda estão impecáveis. O enxaimel é mesmo uma arte que aqui tem tudo para ter sequência. É tanto conhecimento que foi adquirido que se torna difícil deixar de lado para continuar e fazer outra coisa. Tem que gostar, é muito cálculo, é muita matemática envolvida. Seria triste deixar para trás tudo que já foi aprendido e não repassar para ninguém. Na Alemanha, por exemplo, eles têm lá 140 fábricas de casas em enxaimel. Ainda são fabricadas na Alemanha em grande quantidade, porque se tornou novamente viável construí-las. E aqui no Brasil, quantos tem? Acho que só nós. A gente erra muito no caminho, então, né? Mas o erro é um aprendizado, o erro é um grande aprendizado. É incrível, quanto mais você sabe, mais você aprende. Hoje, você não tem um dia que a gente não aprenda uma coisa nova no enxaimel. E chegou a hora do quadro Quintal de Casa com Curiosidade. Meu nome é Gislaine Dati e hoje eu vim falar sobre a minha curiosidade, que é sobre essa minha cadela. Que toda vez que há anunciamento da Igreja Católica ali de falecimento, toda vez ela uiva. Mas, porém, quando toca somente para as missas e outras coisas assim, ela não uiva. É só para os anúncios de falecimento, né? Parece que os bichos sentem que tem alguma coisa, né? Tá passando um ente querido, tá passando dessa para melhor e tal. Porém, quando toca os sinos, que nem aqui tenho 2 igrejas perto de evangélicas, também quando toca o sino ela não uiva, ela fica bem quietinha, só fica escutando. Ela só uiva mesmo quando tem anúncio da Igreja Católica. É cada coisa, né? Se você também quiser participar do quadro Quintal de Casa, é só enviar os vídeos no nosso WhatsApp, que é o 47992657333. E agora chegou a hora de ir para o intervalo e na volta tem mais. Expo Zebu 2023 é lançada com foco na pecuária sustentável e tem o uso de uma bactéria na produção de grãos e pastagem. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção.
E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o Adubo Eco Produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 quilos que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. A Expo Zebu 2023 foi lançada nesta semana em São Paulo. Quem tem mais informações é Larissa Schaefer. É isso mesmo, Aline. Estamos aqui em São Paulo, onde aconteceu o lançamento da Expo Zebu 2023. Esse ano o foco é em carne, leite e carbono neutro. A 88ª edição do evento acontece de 29 de abril a 7 de maio em Uberaba, Minas Gerais. A expectativa de público é superior a 430 mil pessoas e deve gerar em negócios mais de 350 milhões. O presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, Gabriel Garcia, falou sobre a importância da sustentabilidade e da pecuária de precisão. Mais de 80% do rebanho brasileiro tem genética zebuína. E a nossa carne chega em mais de 160 países no mundo todo. E a genética melhorada aqui, para a produção de carne e leite, é valorizada por todo o globo. Numa BCZ de todos, trabalharemos firme com a necessidade de transformação da pecuária, que caminha para ser uma atividade cada vez mais sustentável e de precisão. Mais de 2.000 animais já estão inscritos no evento, o que representa 93% das argolas permitidas no parque. Um dos destaques do evento é o primeiro seminário Zebu Carbono Neutro, que deve trazer técnicas inovadoras para produzir mais com menos impacto ambiental. Temos em nosso portfólio o Integra Zebu, voltado para a recuperação de pastagens. É uma contribuição de maneira direta que reflete na verticalização da produção. O pasto melhorado sequestra carbono e isso contribui diretamente na melhora do efeito estufa. Nós entendemos a necessidade de sermos tecnológicos e sustentáveis. A melhoria da genética e da pastagem é um sinal muito importante na direção do aumento da nossa produtividade e da taxa de desfrute do nosso rebanho. O presidente da BCZ também falou sobre o recente caso de vaca louca no Brasil e o impacto no mercado da carne. No Brasil poder ter protocolos, o Brasil é um país continental. A gente não pode deixar que um caso que esteja sendo investigado trave as exportações de um país do tamanho do Brasil. E eu costumo dizer, a Holanda é 1/3 do Paraná, fazendo comparativo. Justifica-se talvez uma barreira para um país inteiro, mas o Brasil é muito grande. Então, o papel das entidades, Sociedade Rural Brasileira, BCZ e Acrimate, é pedir ao governo, principalmente ao MAPA, novos protocolos sanitários. A gente não pode abrir mão da segurança sanitária de maneira nenhuma, mas a gente não pode deixar que um caso que foi investigado no norte do Pará, foi no Pará, trave as exportações e prejudique os contratos do Brasil todo. Direto de São Paulo para o Vale Agrícola, Larissa Schaefer. Obrigada, Larissa. Uma bactéria pode impulsionar e muito a produção de milho e também de pastagem. O estudo é da Embrapa. Confira na dica Vale Agrícola. Bom, então estamos aqui para mostrar a importância de um insumo biológico ou de um bioinsumo na cultura do milho. E nesse caso nós estamos falando do Azospirillum, que é uma bactéria que nós conhecemos pela sua capacidade de promover o crescimento de plantas. E de que forma ela trabalha? É uma bactéria que produz hormônios vegetais e esses hormônios estimulam principalmente o desenvolvimento de raízes dessas plantas, né? Então a gente pode observar nessas trincheiras aqui do lado, aqui à nossa esquerda, a gente consegue observar uma abundância muito maior
de raízes secundárias, que são geralmente raízes mais finas, responsáveis pela absorção de água e de nutrientes. Ao passo que aqui à nossa direita, né, estão as plantas que não receberam inoculante. A gente vê raízes também, uma certa abundância de raízes, porém muito menos raízes absortivas, o que nós chamamos de raízes finas, né? E qual é a consequência disso, né? A consequência é que as plantas com um sistema de raízes mais preparado, mais desenvolvido, ela consegue aproveitar melhor os nutrientes que a gente fornece no nosso sistema de produção. E o nutriente exigido em maior quantidade pelas plantas no sistema de produção é o nitrogênio, e é um dos mais caros também, né? Então, o que a gente chegou à conclusão ao longo de 10 anos de pesquisa, baseado em mais de 30 experimentos de campo? Que se a gente reduzir a adubação nitrogenada de cobertura do milho da ordem de até 25%, né, uma redução de até 1/4, e inocular com essas bactérias, a gente não tem perdas de produtividade. Então, num momento como esse, de altos custos de fertilizantes, com a possibilidade de aumentar a eficiência de uso desse insumo, é possível fazer uma pequena redução, não ter perdas de produtividade, desde que a gente faça uma boa inoculação, né, dessas sementes do milho ou via suco de semeadura no momento de implantação da lavoura. Quando a gente arranca algumas plantas de milho, né, e para observação melhor do sistema de raízes, normalmente, como eu disse, a gente só gosta de olhar as plantas da parte de cima, mas nós lá trabalhamos também muito com a parte de baixo das raízes, né, que é o que dá o sustento ao sistema de produção. Então, quando a gente arranca uma planta e observa como está o sistema de raízes, essa raiz aqui ela vem de uma planta de milho que recebeu o inoculante, né? É claro que a abundância muito maior de raízes quando comparada com essa planta que não recebeu o inoculante, né? Então a planta ganha com isso muito maior capacidade de exploração do solo para buscar os recursos que ela precisa para fazer crescimento. Estamos trazendo aqui também a possibilidade de inoculação das braquiárias, seja para o uso dessas braquiárias como forragem para alimentação animal, seja como cobertura de solo para melhorar a qualidade de cobertura, por exemplo, para um sistema de plantio direto de melhor qualidade, né? Então aqui a gente traz a possibilidade de uso desse inoculante, seja via sementes da braquiária, seja via a aplicação foliar dessas braquiárias. E aí, nesse caso, o inoculante muda um pouco, ele traz uma segunda bactéria, chamada de Pseudomonas, que ajuda também na absorção de fósforo. O Azospirillum e a Pseudomonas já ajudam na absorção de potássio e o Azospirillum ajuda na absorção de nitrogênio. Com isso, a gente tem esses micro-organismos contribuindo na melhor nutrição das plantas nos 3 nutrientes exigidos em maior quantidade, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então nós podemos ver novamente aqui, nessas mini trincheiras, como as plantas inoculadas, elas apresentam raízes muito mais abundantes, muito mais raízes finas, com capacidade de absorção de água e de nutrientes, né? Ao passo que nós temos aqui também na trincheira à direita, a mesma braquiária, porém sem inoculante. A gente vê uma boa abundância de raízes, porém muito menos quando comparado ali com a trincheira da esquerda. E essa abundância de raízes no solo também ajuda a melhorar o solo do ponto de vista físico, do ponto de vista químico e do ponto de vista biológico. Então a gente só tem a ganhar quando a gente traz mais raízes para o sistema, melhorando o solo, melhorando a qualidade do solo e com isso ajudando inclusive a tirar carbono da atmosfera e imobilizar no solo via matéria orgânica do solo. E daqui a pouco tem arte feita à mão. A agricultora utiliza a taboa para fazer um artesanato que está em alta na decoração, uma forma de ter renda extra no campo e que serve também de terapia. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Que
que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. Da natureza é possível extrair milhares de materiais para usar em artesanatos e um deles é a palha da taboa. Você vai conhecer agora uma agricultora que faz este trabalho e encontrou não só uma renda extra, mas também uma terapia. Uma coleção que bem poderia estar em mostras de decoração renomadas, em vasos, cestos de utensílios para a cozinha, porta-guardanapos ou decorações para o ambiente. O material entrelaçado rústico ganha forma e charme. A matéria-prima vem da taboa, uma planta aquática típica de brejos e manguezais, que na época de reprodução apresenta espigas de cor café, contendo milhões de sementes que espalham com o vento e que, quando transformadas em palha, com os cuidados certos, se transformam em verdadeiras obras de arte. A responsável por transformar o material que para muitos passa despercebido em objetos de decoração é a Zelair, moradora de Imbuia, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que encontrou no artesanato leveza para os dias agitados na agricultura. Eu lembrava do meu pai fazendo um cesto de taquara antigo, daqueles do mato. E um dia eu vim do mato com a taquara e sem olhar a cesto, sem olhar nada, eu peguei e fiz um cesto. Bem mal acabado, mas eu fiz. Enfim, não ia cair o milho se colocasse lá. E aí eu fui toda faceira levar o cesto para ele ver que eu tinha feito. E daí ele disse, nossa, como é que tu deu jeito sozinha? Daí eu comecei a olhar na internet. Aí eu pensei, deve dar de fazer mais coisa. E aí eu fui pesquisar. Quem a ajuda na coleta da taboa é o marido Adair, que fez questão de nos dar algumas dicas para o processo da poda. Quando a gente faz o corte da taboa, é tirado não aquela que tem a flor, né? É feito um corte porque daí ela brota de novo, né? Ela não pode arrancar. Então. Não, se arrancar aquele pé você perde, né? E é mais difícil também, né? Se só fazer o corte é mais prático para tirar, né? Para fazer a tiração. É porque daí, depois se ela estiver muito passada, também começa a dar muito aquelas folhas secas que não se aproveita, né? A gente divide essa raminha aqui em mais partes. Por exemplo, essas aqui são as maiores. E a gente ocupa assim numa coisa mais reforçada, você tem que fazer um cesto mais reforçado, aí coloca essas maiores aqui, até para fazer os condutores. Vai ter, depois no fazer ali, vai dar de ver qual é que são as mais fortes. E essas mais finas aqui a gente separa e faz coisas mais leves. Artesanatos menores também. Essa aqui também é novinha ainda, então ela não vai ter muita opção para separar. Quando ela é mais grada, ela dá 3 partes dessa aqui tranquila. Porque essas são mais fortes, essas médias, e essas aqui são boas para costura, para daí fazer as costuras dos artesanatos. A nossa artesã também faz algo bem importante, que é a seleção e a desidratação dessa taboa, né? Como que é feito esse processo? É sempre no sol? Sim, é sempre no sol. E o importante é que seja na lua minguante, porque daí a seiva está na raiz, e aí ela desseca mais rápido e é melhor, né? Até mesmo a colheita? Sim, até mesmo a colheita. Aí depois de seca eu pinturo aqui. Eu separo elas um pouco
por tipo, ó, essa aqui é as primeiras que eu tirei. Essas aqui são as do meio. E essas aqui são as de dentro. Aquelas mais finas, né? E se for sol quente, em 4 dias está pronto. 3, 4 dias ela seca. Tudo depende. No inverno é mais demorado, no verão é mais rápido. A Zelair conta que hoje utiliza também outros materiais, como a bananeira, o papiro, o junco e o imbé, que tem uma tonalidade mais escura, dando um acabamento ainda mais bonito. Todas as palhas disponíveis em livre demanda na propriedade. Só que mesmo com uma grande variedade, entre todas, a preferência da artesã continua sendo a taboa, pela facilidade de manuseio. Ela já vem assim, ó, compridinha, ó. Ela tá pronta. Por exemplo, eu trabalho com a bananeira. Aí eu tenho que colher ela e aí eu tiro todo um processo com a faca, tiro tudo. E aí eu tenho que fatiar tudo assim fininho também. E essa tá pronta. Essa natureza já deu prontinha. A agricultora conta que antes de iniciar os trabalhos sempre molha a palha para facilitar o manuseio. Um trabalho que requer atenção, amor e bastante paciência. A base dos artesanatos é basicamente sempre a mesma, uma embalagem de plástico maleável. O que muda é o tamanho do molde de acordo com a peça. E aí eu coloco esses fios aqui para firmar a trama aqui em cima, porque ele já ajuda a segurar aqui. E eu uso as palhas que eu tirei por fora para fazer as tramas. Então, aqui eu começo uma por baixo, uma por cima. Uma por baixo, uma por cima, uma por baixo, uma por cima aqui. E aí vai. E na outra volta ao contrário daí. Aí vai, deixa um tanto de sobra aqui, para garantir dos dois lados. E aí eu corto. Trança pra cá, trança pra lá, o artesanato cria forma e vai sendo finalizado pelas mãos que unem força no puxar e delicadeza no mesmo trabalho. A etapa de acabamento é muito importante para deixar a peça limpa e harmônica. Eu aqui fazendo, escutando esse barulhinho de água, escutando os passarinhos. Se eu pudesse, eu ficava sempre aqui fazendo. Mas eu tenho que fazer outros serviços também, né? É muito gostoso fazer isso aqui, porque daí ela vai tomando forma, ó. Já vai tomando forma. A agricultora corta com uma tesoura as sobras que ficam na palha, retira o molde e passa no fogo a peça recém-produzida para queimar qualquer fiapo que possa ter ficado solto. Com uma agulha, costura a trança feita de taboa e imbé nas laterais e faz os outros acabamentos que darão um charme a mais na peça. E coloco também umas alcinhas assim, aqui tudo costurado. Olhando até então, nem parece que isso se transforma nisso. E para ti, a produção do artesanato com taboa e até mesmo com as outras folhas é uma terapia e até foi fonte de uma superação, né? Sim, sim. Em um momento meio difícil e também todos... A maioria todo mundo estava num momento meio difícil na pandemia e eu comecei a buscar novas coisas, porque eu gosto de andar no mato, eu gosto de andar na natureza e observar as folhas e as palhas. Então eu pegava as palhas e olhava, o que eu posso fazer com isso? Eu vou fazendo, conforme vai vagando o tempinho, eu vou fazendo as minhas peças. Se tornou uma paixão. Sim, se tornou. Fica lindo demais! Daqui a pouco a gente volta com a agricultura moda antiga. Seu Hildo mantém a tradição da atração animal na roça e com nada menos do que mulas coloridas. E vai ter bolo de amendoim na receita da semana.
Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. O chimarrão é um hábito cultural e a erva mate viola de ouro traz o verde que revigora e dá energia. Erva mate viola de ouro, 100% nativa. Da cuia que passa de mão em mão, vou sorvendo o doce amargo da hospitalidade e da tradição. Erva mate viola de ouro, o sabor que toca a sua vida. Até no ronco tem gosto. Até no ronco tem gosto. Um agricultor gaúcho pode dizer que é um privilegiado. Na companhia, no trabalho na roça, ele tem uma junta de mulas coloridas. Quem é que já viu isso? Confira aí na reportagem. A localidade de General Osório, no interior de Santa Cruz do Sul, é um destes lugares onde o tempo passa mais devagar. Os casarios antigos, artigos nos ranchos que remetem aos avós ainda em uso. E uma agricultura ainda fortemente ligada ao uso de animais. Bom dia! Bom dia! Alles! Alles gut? É assim, improvisando as palavras no português, que a gente conhece o seu Hildo, de 73 anos, e a dupla companheira incessante dos trabalhos na roça, em um terreno cheio de cerros, como se diz por aqui. O agricultor conta que ele e a esposa têm em comum trabalhar com animais desde criança. Primeiro com boi. Ali não estava com os puros. Isso foi agora uns anos agora. Lavrar na capinadeira e na grade e puxar esterca na roça. Esse serviço eles fazem tudo com boi. Não era fácil. Contra hoje, tem mais tecnologia, tudo que o pessoal não precisa, senta em cima do trator, é bem mais fácil. Não é? Antigamente era tudo com as mãos. Dá para dizer que aqui no Rio Grande do Sul, assim como em outras regiões do país, o uso da tração animal acompanha a própria história. Foi fundamental para o início do desenvolvimento das colônias e até hoje é muito importante em muitas propriedades rurais. As primeiras mulas chegaram à localidade por volta de 1980 e seu Hildo resolveu testar. Gostou tanto que depois disso já amansou 126 animais para outros agricultores. Um trabalho que começa por volta dos 3 anos de idade e em menos de um mês está pronto. Tem que botar na rede, na puçal e botar na carroça. Tem que ser um puro bem manso para botar junto. Fiz uma vez mansar 2 chucros. Eles fugiram, a mulher disse, vai sair na carroça, eles vão fugir. Eu disse, não, agora é bonito, é bonito. Bonito de ver. Essa dupla de mulas é a mais recente, tem 16 anos. O maior é o veado e o menor, cadeado. É claro que o que chama a atenção é a cor, branca com manchas marrons, um clássico da mistura com os cavalos Appaloosa. Puro vai mais ligeiro com boi, pois são devagar. E são mansos? São mansos, depois quando eles são mansos, eles são. Como esse aqui, nunca fugiram. Nem te deram coice? Coice, nada. Eu botar pisa em meio das pernas, eles não fazem nada. Vem devagar. Vai. E o senhor nunca pensou em comprar um tobata? Nunca.
Os outros aqui têm trator, pata, eu não gosto disso. Eu quero só puro. Por quê? É melhor, o trator ele vai cair. Pedacinho pequeno só para trabalhar com trator. Mas tem outros vizinhos, eles podem trabalhar, mas na nossa lavoura é diferente. Nós acompanhamos uma manhã de trabalho. Na roça, impecavelmente cuidada, seu Hildo faz o trato para o gado. Não tem serviço que as mulas não façam, desde preparar a terra, fazer a colheita. Esse pequeno gatear é muito bom na capinadeira. Mas eu gosto de na capinadeira, ele vai devagarzinho. Nesse grande é um pouco mais ligeiro, por isso eu não pego ele. Puxar o pasto para casa, para os outros animais, é todo dia. E o milho é só na época do milho, e o resto daí eles podem também descansar um pouco. Cuidado, cadeado. Eu freio. Também freio. 2 freios. Aqui é de frente e nessa ali é de trás. Freio langsam. Devagar. Passei aqui 2 vezes de tarde e de novo. Perto da noite. Nós vamos de novo pegar um pouco de milho. Espiga de milho. Aí eu trato milho de pasto, milho de grãos e potreiro. É melhor potreiro. Quando eles têm potreiro grande e grama grande, então eles vão engordar bem. Não pode ser magro. Eu não gosto de magro. Eles não têm força para puxar. Isso é ruim. Isso é ruim. E nem gordo demais. De gordo também não. Então eles vão fugir. Os milho. Vamos comer milho. O casal conta que até na juventude só sabia falar o alemão. Foi na escola que eles aprenderam algumas palavras que hoje usam em raras situações. No banco, nos comércios da cidade, a língua que se ouve ainda fala muito sobre a raiz da imigração. Só se vem pessoal que não sabe falar o alemão, daí se fala o português. Nós crescemos, nascemos com o alemão e aí continua até a nossa vida chegar no fim. E na vidinha simples aqui no interior, com pouca tecnologia e muita fartura, eles dizem seguir trabalhando até Deus deixar. E se as mulas puderem estar junto, melhor ainda. Tu pode pegar no potreiro, onde eles estão, eles vêm de mim. Como elas são. Vai fazer falta na hora que elas morreram? Olha para mim, acho que eu vou chorar. Eles são bons. Para mim, eu vou dar um carinho assim. Quando eu falar, vamos embora, eles vão. Para. Eu disse, psst. E eles também obedecem. A mulher disse, vamos parar. Eu não posso parar. Eu tenho que trabalhar. Essa região do Rio Grande do Sul é muito rica em cultura e história. E com certeza vocês ainda vão ver muitas reportagens aqui no Vale Agrícola. Se você quiser sugerir alguma, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo WhatsApp, onde for mais fácil. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Estamos quase chegando aos 600 mil inscritos. Então já deixa aí a sua inscrição para ajudar a gente. E para terminar a edição de hoje vai ter bolo de amendoim. Confira aí o passo a passo.
Hoje eu estou aqui para ensinar mais uma delícia do nosso Café Colonial Schwartz Produtos Coloniais. É o nosso delicioso bolo de amendoim. Se você gosta de amendoim, vai aprovar esse com certeza. E é bem facinho de fazer. Vamos lá? Para começar é no liquidificador, tá? É bem prático. 3 ovos você vai quebrar e pôr lá dentro, tá? Aí você põe meia xícara de óleo de soja. Depois mais uma xícara de leite. É bem prático, põe tudo no liquidificador. 2 xícaras de açúcar. E agora você vai bater isso daqui, um creme, tá? Vamos dar uma batida nele. Acabou de bater, quando misturar bem, né? Aí tira e põe numa bacia. Essa mistura para acabar de mexer ele, tá? Vamos aproveitar bem, usar o nosso pão duro. Aí dá para acrescentar 2 xícaras de trigo. É a mesma quantia de açúcar, tá? Dá mais uma mexida. Pode colocar daí 1 xícara, seja bem generosa. Com a xícara de amendoim, né? É de amendoim, tem que ter muito amendoim, tá? 1 xícara de amendoim. Também não pode pôr 2 que vai pesar demais, tá? Mexe mais um pouco. Ó, tá bem mexidinho, tá bem fácil. Agora é só pôr mais a colher de fermento. É bem prático de fazer esse bolo e tá pronto, ó. Aí tem uma forma com furo, né? A gente pode fazer em qualquer uma, mas para ficar bonito, unta ela, passa um trigozinho, né? Para ser mais fácil desenformar depois, tá? Dá para ver os pedaços de amendoim, ó. Agora, depois de informada, a gente põe ali no forno a 180 graus. Daí deixar de 25, 30, depende do forno, até em 35 minutos, mas às vezes em 25 minutos a gente tem ele pronto, tá? Vamos lá. Forno pré-aquecido, 180 graus, tá ótimo. Vamos tirar ele. Depois dele assado, né? Agora a gente fez um brigadeiro aqui, tradicional. Faz lá com uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite e 1 xícara de amendoim. Aí dá uma fervida nele quando tu vê o ponto dele, tá? Não muito molinho, que daí ele escorre muito, tá? Vamos experimentar então esse bolo. É muito gostoso, muito bom mesmo. Não é só porque eu faço não, faz em casa aí que tu vai ver que é gostoso. É isso, o programa de hoje está chegando ao fim. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!